tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Senhor Deus, lemos a tua palavra e pedimos, fala conosco, revela-te a nós. Pai querido, que essa última mensagem, essa última flecha que estamos lançando em cima desta série sobre perseverança, que nós possamos perseverar também, Senhor, no processo. Pai, enquanto que a promessa não se cumpre, enquanto que a tua palavra está trabalhando dentro de nós, em nós, ó Pai, que nós possamos perseverar na nossa fé, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, se você puder, aplaude e glorifique a Ele. Glória a Deus. Todas as semanas, todos os domingos, nós falamos que eram como flechas as pregações sobre perseverança, né? Aonde devemos lançar todas as flechas. E a flecha de hoje é persevere no processo. Você vai entender dentro desse texto, porque nós entendemos aqui, nesta tentação, aonde o inimigo, Satanás, ele sugere para Jesus: pegue, você não está 40 dias sem comer, está aí 40 dias de jejum, você está com fome, satisfaça o desejo, satisfaça a tua carne, se alimente, coma agora, não precise esperar. A tentação toda, inclusive as outras que nós não lemos, está baseado nisso. Não precise esperar tudo, né? Todo o processo, vamos queimar etapa, vamos pular etapas. Vai lá, transforma essa pedra em pão. E Jesus foi muito claro quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Sim ou não? Tinha. Então a questão não era se tinha poder ou não para transformar. A questão era, a tentação era: queime etapa, adiante, para que esperar? Jesus tem poder para transformar pedras em pães. Da mesma forma que onde nós vemos no ministério de Jesus, onde havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas, a Bíblia fala que eram 5.000 homens, e ali chega até Jesus apenas 5 pãezinhos, mas aqueles 5 pães, ele multiplica e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Jesus tem o poder. Da mesma forma que ele ressurreto agora está na beira da praia, na areia, ele chama Pedro que estava pescando, e quando Pedro chega ali naquela areia onde Jesus estava, já havia ali pães e peixes. De onde que vieram aqueles pães e aqueles peixes? A Bíblia não fala, mas o pastor João, ele gosta de trazer aqui uma ilustração dizendo assim, que Jesus olhou para algumas pedras ali na beira daquela praia e falou assim: agora eu vou responder para Satanás. Olha aqui, ó, pedra vira pão. E ali estavam os pães, pronto para que Pedro comesse. Ou seja, Jesus tinha o poder. Da mesma forma que nós vemos no Antigo Testamento, aquela multidão, uma nação que saiu do Egito, milhares de pessoas, agora caminhando pelo deserto durante 40 anos, mas Deus alimentou aquele povo com um pão que era conhecido como maná, que descia dos céus, e todos os dias aquele maná, aquele pão estava ali para satisfazer. Do nada, no deserto havia aquele maná, havia o pão. Jesus tem poder para transformar. Temos que entender, sabe, irmãos, que ele tem este poder. Agora, por que ele não transforma? Porque muitas vezes nós precisamos esperar o tempo certo, o processo. A tentação, repito, não era transformar pedra em pão, mas era pular etapas, não respeitar o processo.
era esperar tudo que ele tinha que fazer, o momento da cruz, todos os ensinamentos, o sangue dele ser derramado. Satanás estava propondo: não precisa passar por nada disso, eu te entrego agora os reinos para você, se ajoelhe e me adore. Para que passar por esse processo? Eu te dou, eu te entrego agora aquilo que está na minha mão. Queime etapas, queime processos. Aqui, irmãos, entra o título dessa mensagem. Tem vezes que Deus, Ele traz pães para satisfazer o pão, mas na maioria das vezes Ele traz sementes. Porque, irmãos, aqui vem, né? Pães e sementes. Está lá o QR Code para você baixar depois toda a mensagem escrita e estudar em casa. O que o Espírito Santo colocou no meu coração para te ministrar nesta noite? Deus, Ele pode transformar pedras em pães. Ele pode trazer a satisfação, trazer uma resposta imediata. Ele tem poder para isso. Mas na maioria das vezes, Ele quer que aquela situação, ela venha não somente, sabe, para manifestar o poder de Deus, mas que seja também para trabalhar na sua vida, para te amadurecer, para te transformar numa pessoa melhor. Então Ele te conduz para um processo. Existem momentos em que Ele dá o pão, mas na maioria das vezes Ele vai dar sementes. Quando Ele diz: nem só de pão viverá o homem, Ele estava dizendo nem só do resultado final, o pão que vai saciar a tua vontade, o teu desejo, a tua fome, mas Ele diz: mas de toda palavra também, a Bíblia, na parábola do semeador, Ele diz que é como sementes. É uma palavra profética, é uma promessa de Deus, é algo que Ele fala no teu coração. Então são sementes que Ele te entrega para que no processo, no tempo certo, venha se cumprir na sua vida. Então há momentos em que Ele dá pão, mas existem momentos em que Ele vai dar semente. Sementes são as promessas, palavras de Deus para a sua vida, que é necessário cultivar. É necessário esperar o processo para o seu cumprimento. Nesse processo, amadurecemos. Neste processo, nos tornamos pessoas melhores, crescemos. Bem, eu falei aqui sobre o deserto. Bem verdade que durante 40 anos, Deus trouxe o maná, aquele pão pronto. Mas, você lembra que assim que eles entraram na terra prometida, entraram em Canaã, o que aconteceu? O maná cessou. Por quê? Porque o maná era para o tempo do deserto. Agora que entraram em Canaã, o maná cessa, porque agora mudou o cenário. Agora o que eles tinham que fazer? Tinham que plantar. Eles tinham que estar arando a terra. Deus deu sementes para que ele plantasse. O maná cessou. Tinham que plantar para ter o trigo e então para fazer o pão. O maná era específico para o deserto, para uma situação extrema, para uma necessidade que você precisa ali urgente. Mas numa condição normal, Ele não vai trazer o maná. Ele traz uma semente para que você plante, para que você cultive, para que você regue, para que você espere o tempo, o processo, e então comer do pão. Ele nos ensina a respeitar processos. Ele nos ensina a perseverar no tempo dele, no processo. Na tentação de Jesus, ali nos mostra Satanás querendo que Jesus queime etapas. Não se sujeitando ao processo, mas indo direto para o resultado final. E sabe, a tentação de Satanás nos dias de hoje é exatamente essa também para o mundo. É uma geração que está doente, porque não valorizam os processos. Não tem paciência de esperar o tempo certo. Não tem paciência, sabe, de viver as etapas. Querem tudo de uma forma rápida, imediata. E é isso que está deixando pessoas doentes, porque nem tudo acontece imediatamente. Tem coisas que é necessário, etapas, perseverar no processo. As pessoas, essa geração não quer viver os processos.
Agora, a Bíblia nos mostra que o único que já nasceu pronto, já nasceu grande, foi Adão. E deu errado. Até Jesus teve que nascer bebezinho, passar por todo o processo, crescer, passar pela infância, adolescência. Até Jesus teve que respeitar. Por isso, não despreze os processos, aprenda com eles. Não despreze os pequenos começos. Tem gente que despreza, sabe, aquele início, aquele começo, algo pequeno. Hoje na escola bíblica, ministrando ali a aula, você que não vem na escola bíblica, te chama atenção, vem para cá domingo, todo domingo 8h30 da manhã, vem estudar com a gente. Eu falei muito sobre isso, eu dei vários testemunhos da minha vida. Agora eu não vou, usar aqui o tempo para isso, mas de que muitas das grandes bênçãos que Deus me concedeu começaram pequenas sementes, aonde fui fiel, fui obediente, fui perseverando, e Deus, naqueles processos, provou o meu coração para que eu pudesse ser aprovado e viver as bênçãos. Uma delas que eu disse de manhã foi quando eu fui convidado para estar trabalhando, no trilho do crescimento, algo que foi tremendo, uma época maravilhosa de Deus na minha vida. Mas eu não comecei ali escrevendo livros, não comecei ali pregando nos maiores congressos e até na convenção nacional para mais de 15 mil pastores. Eles me chamaram para ajudar a arrumar as cadeiras antes de começar, me ajudar a preparar, arrumar o som, arrumar os slides das projeções. Era isso que eu fazia, mas eu fazia com tanta alegria, sabe? Meu coração estava ali para servir, chegava cedo e ajudava no que fosse necessário. Quando me dava a oportunidade de falar alguma coisa, o pastor, que dirigia o evento, dizia assim: olha, Samuel, 2 minutos do seu testemunho, viu? 2 minutos. Quando dava 2 minutos, ele tomava o microfone na minha mão. Mas por causa de eu respeitar o processo, respeitar essa semente que Deus colocou, fui fiel naquele pequeno começo, escrevi 3 a 4 livros, preguei em todos os estados, em todas as convenções, preguei na abertura da convenção estadual, preguei em várias convenções nacionais. Por quê? Fiel ao processo, fiel, respeitar, valorizar, ainda quando é uma semente. A geração atual não vive as grandes coisas porque desvaloriza, porque não acredita na semente, quer já algo pronto. Se você vê uma linda macieira, um pé ali de maçãs maduras, aquele fruto já doce, gostoso, você deseja. Mas quando você olha lá para o seu quintal, você enxerga a sua macieira, e a sua macieira ali ainda está com aquele fruto verde. E se você pega, ele está duro, ele está azedo, e ele não está gostoso. Aí você despreza dizendo: aquela que é boa. Mas este que ainda está verde, que está azedo, é 100% maçã. Falta o processo. O que Deus colocou na sua mão, ainda que seja algo pequeno, é 100% das grandes coisas que estão preparadas lá na frente. Apenas persevere no processo e você verá a glória de Deus e a resposta de Deus na sua vida. Quem crê nisso aí, deixa eu ver. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aplaude a Jesus com alegria. Glória a Deus. Não despreze o que você tem hoje nas suas mãos. Não despreze, o processo. O que sustentou Jesus naquele deserto era a promessa, era a palavra que ele recebeu antes. Em todo o deserto, em todo momento da sua vida, aonde o diabo ficava dizendo assim: ei, se tu és o Filho de Deus, querendo lançar dúvida. Mas o que sustentou ele? Lá no Rio Jordão, o pai disse para ele assim: tu és o meu filho amado, em que eu tenho alegria. Esta palavra sustentou Jesus em toda a tentação do deserto. Hoje você está passando por lutas, hoje está num momento difícil. Busque as promessas de Deus na sua vida, e essas promessas irão te sustentar nesse tempo. Persevere, ainda que seja um tempo difícil, é um processo.
algo está acontecendo, apenas persevere neste processo e você verá o milagre e a promessa se cumprindo na sua vida. Se apegue, firme os seus pés sobre as promessas, persevere na promessa. Jesus escondia a sua palavra, as revelações em parábolas. Por quê? Porque ele escondia daquelas pessoas que não tinham, o interesse, não tinha a maturidade de viver aquilo. Então Jesus escondia, buscando pessoas que estavam realmente buscando essa intimidade e que estavam prontas a pagar o preço, perseverar no meio das lutas do processo. Sabe, irmãos, nesse momento do processo, é um momento em que a nossa alma, às vezes, fica abalada, fica angustiada, porque nós queremos ver, a resposta logo, queremos ver logo o pão, mas Deus deu semente, persevere. Mas a alma está dizendo, eu não aguento mais, está difícil. Mas é nessa hora que você tem que olhar para a sua alma e dizer assim: alma, se acalma em Deus, espere em Deus, confie nele. Declare, comecinho que ele já está solando aí, que o nosso Deus, grandioso Ele é. Amém? Glória a Deus. Será que a gente consegue cantar? Vamos lá? Então minha alma dá a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. A alma, lado humano, as emoções não compreendem isso. Você tem que dizer para a alma: se acalma. O fruto, o pão vai chegar. Agora você está vendo semente. Agora você está vendo ali, vai regando aquela promessa. Alma, apenas glorifique a Deus. Declare que Ele é maravilhoso. Declare que as promessas dEle não irão falhar, mas todas as promessas de Deus irão se cumprir. Por isso, alma, declare isso. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso, grandioso és Tu. Aleluia. Grandioso és Tu. Bem forte, vai lá, declare. Então minha grandioso és Tu, grandioso és Tu. Coloca para mim aqui, por favor, Isaías capítulo 55, verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar. Leia comigo aqui bem forte, vamos lá. E dar o quê? Semente ao semeador e pão ao que come. Daqui a pouquinho eu volto lá. Vamos para o verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém, irmãos?
a palavra que Deus declarou a teu respeito não voltará vazia, mas vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir na sua vida. Ainda que a tua alma está ali angustiada, porque você não vê a resposta. Sabe por quê? Porque tem vezes que Ele dá pão. Ele dá pão, mas tem vezes que Ele dá semente. Deixa eu ir aqui para algo bem prático. Vou abrir parênteses aqui, algo bem prático. Entenda, irmãos, que tudo aquilo que Deus tem te concedido se classifica entre pão e semente. Vamos lá, prática. Seu dinheiro, seu trabalho, seu salário. Você quer prosperar, você precisa entender que parte do seu salário é pão e parte do salário deve ser semente. Como assim, pastor? Parte do salário faz parte. Pão, satisfaça. Existem coisas, não tem problema nenhum. Se você tem condições, ter um carro bom, ter um carro zero, ter um carro, enfim, de acordo com as suas condições. Não tem problema nenhum em fazer aquela viagem gostosa, de férias, descanso. Ok. Mas entenda que isso é um pão que você está satisfazendo. Deus dá pão para aquele que tem fome. Deus vai dar condições para você realizar sonhos. Mas nem tudo que você recebe deve ser pão. Você não deve comer. Ele entrega também uma parte disso como semente. E o que você precisa fazer com a semente? Semear. Como assim, pastor? Semear. Porque se você comer toda a semente, você compromete a próxima colheita. Se você não administrar o seu dinheiro e usar ele todo como pão e comer dele, e não investir, não se preparar, não se organizar financeiramente, você compromete o seu futuro. Você precisa entender que parte daquilo que você recebe, você precisa investir, você precisa semear, você precisa trabalhar. Nem tudo é, vou gastar todo o meu dinheiro, vou comprar aquele celular, vou comprar aquela televisão, vou comprar isso, e sai, vai comprometendo tudo, e não separa nada para a próxima colheita. Não semeia. Aqui, irmãos, eu estou falando de investimentos, estou falando de você se organizar para você comprar a sua casa própria, para você, sabe, se organizar para se estabilizar para o futuro, para a velhice, sabe, ter ali uma poupança, ter ali investimentos, enfim, aquilo que Deus for te direcionando. Mas eu também falo que essa semente que não pode ser comida é aquela que você separa para semear neste solo, que é o teu dízimo, que é a sua oferta de primícias. Tem pessoas que comprometem a colheita porque não sabem distinguir que existem sementes e considera tudo como um pão que é para satisfazer. Ao invés de trazer e semear no altar do Senhor para uma próxima colheita, come tudo e compromete a colheita. Sabe, irmãos, vamos para a prática. Já fui para a prática, mas mais ainda, seu tempo também é uma dádiva, é um presente de Deus. Como que você lida com o seu tempo? Uma parte é pão, uma parte é para você aproveitar, é uma parte. Você merece ter um sono bom, você merece ter um tempo de lazer, você ter umas férias, ter um tempo de assistir um filme, de ir no cinema, assistir o Netflix, não tem problema, escolhendo bem o filme, tranquilo, é bom, é pão. Mas se você pegar todo o seu tempo e considerar tudo como pão, querer só coisas boas, proveitosas, coisas para satisfazer a carne, e não separar aquilo que é semente, que você tem que investir, vou pegar uma parte do tempo e vou dedicar para a leitura da Bíblia, vou dedicar para oração, vou dedicar para a leitura de um bom livro que vai me ajudar, vou dedicar para um curso que vai me ajudar na minha profissão. Se você não entender que o seu tempo, nem todo ele deve ser usado como pão para satisfação pessoal, mas tem que ser semente, semeando para uma colheita futura, você compromete a colheita. Então, irmãos, tem vezes, voltando para a nossa mensagem, que Deus, Ele entrega pão,
Ele quer o teu bem, Ele quer o melhor para você. E a tua alma quer isso. A carne, o lado humano nosso quer isso. As emoções querem isso, quer satisfazer, quer algo imediato. Mas o que Ele está dizendo para nós aqui, que tem momentos que nós temos que entender que Ele não vai entregar o pão, Ele vai entregar a semente. E você precisa perseverar nesta promessa, para que essa semente produza, dê os seus frutos, e lá na frente você possa comer deste melhor. Não duvide, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém. Persevere no processo, ainda que a tua alma grite lá dentro dizendo: não, eu quero satisfazer agora. Nem só de pão viverá o homem, mas também de sementes, da palavra, das promessas, daquilo que vai ter que passar por um processo. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aí você diz para a tua alma: então minha alma canta a ti, Senhor. Aleluia. Grandioso, aleluia. Grande. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso, grandioso és tu.